Fala galera do canal, esse vídeo sem dúvida é um dos vídeos mais incríveis do canal e eu queria que vocês tivessem uma atenção muito grande nesse vídeo. Por quê? Porque nesse vídeo a gente vai mostrar uma das tecnologias que a gente usa aqui internamente para poder fazer desenvolvimento de sites, enfim, sites responsivos, tanto para desktop quanto para mobile, enfim. Então a gente vai mostrar aqui uma das tecnologias mais modernas do mercado para desenvolvimento de front-end, tá? Normalmente quando vocês viram lá o vídeo do que eu desenvolvi usando HTML, CSS e tudo mais, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar uma das tecnologias, um framework chamado Tailwind. É uma das tecnologias usadas no desenvolvimento de sites, tá? A gente tem o Bootstrap, né? Eu por muito tempo usei o Bootstrap, é uma das tecnologias incríveis, mas o Tailwind tem algumas soluções dentro dele que acaba tornando o desenvolvimento muito legal. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é desenvolver um layout do zero usando o Tailwind, tá, gente? Não sei se o vídeo vai permitir para desenvolver o layout todo, mas a gente vai mostrar aqui mais ou menos o funcionamento do Tailwind, tá? Vou abrir aqui agora o navegador e a gente vai entrar aqui no Chrome e vai digitar Tailwind, pode ser até ser mesmo no Google. E a primeira opção que aparece, eu já até abri esse site, enfim. A primeira opção que aparece, tailwindcss.com, né? Mostra aqui a tecnologia e tudo mais, o desenvolvimento. Aqui tem algumas coisinhas sobre tamanhos, cores, as paletas de cores, coisas que já vem pronta dentro do projeto, os tipos de texto, shadow, enfim. Aqui tem opções, ó, com o que você consegue fazer de diferentes formas com uma coisa só. Quer ver aqui o simple, e aqui o playful, elegante, né? E o brutalist, né? Brutalist, enfim. Aqui as opções, ele mostra como que fica a solução na mesma coisinha e o código do lado, tá vendo? Como que fica a solução implementada. Então isso é muito legal, gente. E aqui, né, abaixo a gente tem um exemplo sobre responsividade no Tailwind, né? Isso é muito legal, ó. A gente tem no desktop aqui 3 imagens, o texto do lado, e aqui do nada a imagem vai para cima, o texto vai para baixo. Do nada aqui fica duas imagens, agora uma imagem com texto dentro da imagem. Isso é muito legal, gente. E aí, o exemplo todo do código aqui, isso é incrível, tá, gente? E mais outros exemplos aqui, enfim, quais tecnologias você pode usar. Eu considero React e Vue.js ótimas tecnologias para integrar, mas aqui a gente vai usar puro. Então a gente vai lá em cima em Docs, né? E a gente vai usar essas tecnologias aqui. Lembrando que você precisa ter Node e tudo mais instalado no seu computador, o VS Code, né? Então a gente vai lá na pasta que a gente criou, né? No layout que vocês vão ver aí. Eu vou abrir aqui o layout que eu separei, tá? A gente separou um layoutzinho que a gente vai desenvolver. Deixa eu ver aqui. Que a gente vai desenvolver em Tailwind. Então a gente já tem um layout aqui de um exemplo de um site, que seria teoricamente um site de cursos, tá? E esse site, ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá certinho. Tá certinho. E esse site vai ter um menu, um banner e uma lista de módulos do curso, né? Talvez a gente adicione aqui um botão para se inscrever, não sei. Um botão é coisa simples, né? Só um botãozinho aqui, descer aqui. Não é o vídeo do layout, mas vamos lá. Só adicionar um botãozinho aqui, né? Pode até ser um coisinha, deixa eu ver. Aqui assim. Botãozinho, tá. Perfeito. Deixa eu ver aqui a cor no azul e tirar a borda.
E aí eu escrevo um texto aqui. Se inscrever. Ou então comprar o curso. Sei lá, não sei. Aí a gente coloca aqui uma cor branca, né? Show. E aí só diminuir um pouquinho a altura, porque eu acho... Ou aumentar o texto, né? E aí, show. Perfeito. Só pra gente ter de exemplo aqui, tá, gente? Barra de menu, essa barra de menu, colocar aqui, mais ou menos. Show de bola. E a gente vai usar esse layoutzinho aqui, tá? Pra desenvolver nosso projeto, tá? E aí, o que eu vou fazer, né? No Docs, a primeira coisa que tem do Tailwind é o Get Started, né? Que é para você iniciar com o Tailwind, né? Dar início com o Tailwind. E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai seguir esse padrãozinho aqui que ele está pedindo. O que eu vou fazer, né? Se vocês viram um vídeo lá desenvolvendo, eu vou pegar aqui o VS Code, abrir com, né? E a primeira coisa que eu vou fazer no projeto, né, é criar um HTML, né? Já que a gente viu lá no outro vídeo que a gente desenvolveu com HTML, então index HTML, só de exemplo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode criar uma pasta para esse index, né? Porque aí a gente vai ter que dizer para o Tailwind que só essa pasta vai ser onde vai ler o arquivo, né? E aí eu vou dar aquele exclamação que eu mostrei para vocês, exclamação, e dar um tab. E ele vai abrir o código, tá? E aí o que a gente vai fazer agora, tá? A gente está fazendo aqui tudo ao mesmo tempo. A gente vai pegar esses dois códigos, né? Primeiro da instalação do Tailwind, né? Que eu vou dar Ctrl Shift e aspa simples, ou aspa dupla também, pode ser, enfim. E colar aqui, né? Com o botão direito. Eu dou um Enter, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele está fazendo a instalação no terminal do VS Code, tá? E ele fazendo a instalação, ele já colocou a pasta Node ali, o package.json, né? E aqui o que eu vou fazer? Eu só vou dar init, né? É o npx tailwind css init. É só isso, basicamente. É uma coisa bem simples, né? E aí o que eu vou fazer agora? Ele pediu para fazer uma configuração no seu pacote, né? Então eu posso simplesmente ou alterar essa linhazinha aqui, deixa eu ver, tailwind config, né? Fazer a configuração aqui, ou posso copiar tudo também, que também não faz diferença, enfim. Colei, copiei tudo, enfim. E aí ele pede o seguinte, agora eu preciso adicionar uma configuração no seu arquivo CSS. Então, se eu criar um arquivo CSS, vamos criar uma pasta aqui, CSS, e dentro dela ter uma pasta Tailwind, né? Eu faço dessa forma. Eu posso criar um arquivo aqui, style.css. Simples, né? Não mudou nada do que a gente fez do outro vídeo. Só que ele pede para fazer a importação, né? E aí eu simplesmente adiciono aqui essas configurações. É basicamente isso. Agora, né, eu vou fazer o seguinte. Olha como tá ficando legal o vídeo, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, né, esse códigozinho aqui que ele pediu para iniciar a build, né, o CLI do Tailwind. O que vai acontecer agora? Ele vai simplesmente pegar o arquivo CSS normal e vai compilar o projeto com tudo que eu estou importando aqui, base, componentes, os utilitários, enfim. Tudo que eu estou importando, ele vai trazer e compilar num CSS final. Então, eu vou copiar esse código aqui também e vou colar aqui. Só que tem um detalhe, tá, gente? A gente está usando a pasta para fazer a importação, né? A gente está usando o input dentro da pasta CSS e dentro da Tailwind, né? No arquivo style, né? Que vocês estão vendo ali no canto. Esse style aqui, então tem que ser o caminho exato dele, e eu quero que ele exporte não no dist, eu quero que ele exporte o arquivo dentro da pasta CSS com o nome também de style, né? Então eu entendo que dentro da pasta Tailwind vai estar o style, o arquivo bruto, né?
E fora, dentro do arquivo CSS mesmo, dentro da pasta CSS, vai ter o arquivo style, e o style compilado, né? Então vamos lá, deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah lá, ele já fez a exportação aqui. Então eu tenho aqui o Tailwind, o style com os arquivos que eu coloquei, as informações que eu coloquei, e fora da pasta eu tenho outro style, só que o compilado, né? Ele gerou o arquivo final. Só que tem uma coisa ainda mais interessante, né? Ele está fazendo um building. Então, todas as vezes que eu salvar uma coisa nova aqui, né? Um título, né? Como vocês viram no vídeo, título, ele dá um novo building lá embaixo. Isso significa, ele está assistindo o meu arquivo enquanto aquele código do Tailwind ali do NPX está rodando. Isso é incrível, porque toda vez que eu fizer uma mudança, né? Vamos abrir o nosso código para ver? Esse index, se eu puxar no navegador também, eu consigo ver ele aqui. Toda vez que eu alterar ele, né? Supor que eu coloque aqui class bg black, né? Salvei, eu dou um F5. Cadê ele? bg black. F5, deixa eu ver o que houve. Agora tem a última configuração aqui, né? Que a gente acabou esquecendo. E a gente tem que iniciar o Tailwind, adicionar o Tailwind dentro do código HTML, senão ele não funciona. Então eu vou pegar o link, né? Eu vou simplesmente colocar aqui link style sheet e aí eu vou dizer para ele agora, né? Dentro do href que eu quero importar de dentro do CSS o style .css. Na realidade eu tenho que dar 2 pontos aqui porque a pasta está fora. Então vamos fazer de novo só para vocês verem. 2 pontos, pasta do lado de fora, CSS e aqui eu vou pegar o arquivo style, né? E aí se eu salvei, dou um F5, ele já está branco. Se eu quiser colocar aqui class text white, né? Ele vai atualizar. O que eu vou fazer aqui? Eu estou usando um plugin chamado Live Serve. Esse aqui, ó, aqui dentro dos pacotinhos, né? Você só vem e pesquisa Live Serve e adiciona ele. Vai estar o botãozinho verde assim de instalar, você instala. O que esse carinha vai fazer para mim? Ele simplesmente tem uma configuração ali embaixo escrito Go Live, né? Que quando eu clico nele, ele dá um starting, ele cria um servidor para mim com um apontamento mesmo, com IP e tudo mais. E o que acontece, tá, gente? O tradicional, pelo arquivo, toda hora eu vou ter que dar um F5 quando eu atualizar. Nesse projeto aqui do Live Serve, né, no Go Live que eu dei aqui, ele vai fazer o seguinte, toda vez que eu alterar alguma coisa e salvar, ele dá o F5 para mim, é como se ele soubesse o momento que o arquivo está sendo atualizado. Então isso é incrível, né? Ele está assistindo também o arquivo HTML, assim como o NPX lá embaixo está assistindo o CSS, aqui o HTML está sendo assistido pelo Live Serve. Agora a gente entra na parte legal do Tailwind. Olha que eu já fiz aqui, já mudei o fundo apenas dizendo para ele que o BG, né, background black, fundo preto. Só isso, eu já mudei tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver esse layout aqui de uma forma bem rápida. O que eu vou fazer aqui, né? Vou criar um header. Dentro desse header vai ter, sei lá, uma altura de 42, eu não sei se ele está entendendo dentro do projeto que o Tailwind está ali, mas normalmente ele entende. Deixa eu ver, 64, vamos ver como que fica, só para a gente ver. Tá, eu não preciso dar F5, deixa eu ver aqui, tirar essa cor escura, tá? A altura, eu só coloco o exit, né? Que normalmente é o exit do CSS, então H64, né? E um fundo azul, né? Vou colocar um Blue 500. BG Blue 500, né? Ó, já deu uma atualizada. 300, né? Salvei. Ah, não, 300 não. 48 aqui para diminuir o tamanho, né? Pra gente ter o mesmo tamanho do XG aqui, né? Acho que deve ser alguma coisa em torno de 24. Vamos ver. Deixa eu ver lá, já deu uma melhorada, né? 16. Tá ficando legal, 20.
Aí já melhorou. Show. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um container, né? .container.mx alto, né? O mx alto é margem, tá? Margem horizontal, como é x, né? Mx alto. Por quê? Porque o alto, né? Porque ele coloca o conteúdo centralizado no meio. E eu vou dar um padding de 4, tá? E aí a gente vai ver que o texto ele vai ficar ali numa regiãozinha, né, que é do container. Quer ver? Se a gente vier aqui no inspecionar, a gente vai ver que o header, ó, cadê? Header, container, ó, ele tem uma área central que é a área onde fica a logo, né? Essa areazinha aqui, ó, quer ver? Agrupada, cadê? Da logo, essa areazinha aqui é um container. Esse container deveria ser o mesmo aqui do elemento aqui embaixo, tá? Eu não utilizei da mesma forma porque eu acabei não vendo aqui a medida, mas tem que ser a mesma medida para os dois, tá? Então, ó, que legal. Então, show. Agora o que a gente faz? Entra lá, meu site, né, que eu coloquei. Então, título, né? Vou colocar aqui H1, meu site, tá? Só de exemplo. E eu vou aumentar o texto também, né? Então, font size, né? Seria text. E eu só coloco o tamanho, né? 24, não sei. Aqui eu posso colocar, na realidade, né? LG, que ele vai aumentar, né? XL, só pra gente ter aqui... 2XL, ó, ele vai aumentando, né? 3XL, tá, pode ser, fechou. E aí o que a gente vai fazer agora? Um menu do outro lado, né? A gente precisa criar um nav e colocar o menuzinho, né? O L, né? Normalmente é isso aqui, o LLI, deu tab, né? Como eu estou usando o VS Code, ele já tem um conceito de emet, né? Que você simplesmente escreve assim e ele adiciona o código, tá? Início, vamos lá, deixa eu ver, o início sobre cursos de contato, né? O que eu posso fazer aqui, lá no emet mesmo, né? Da forma que eu fiz, o LI, e aí adicionar 4LI, vezes 4, né? Eu fiz uma multiplicação, início, sobre cursos, contato, né? E aí o que eu vou fazer já de cara, tá, gente? Viu que ficou assim, dessa forma? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima no container, né? Eu posso até criar uma divzinha aqui, né? Div class e aí adicionar flex, tá? Show. O conteúdo ele vai ficar flexível, ó, tá vendo? E aí no conteúdo eu posso colocar aqui justify between, se eu não me engano, né? Que ele coloca lá no canto da direita. Então um de um lado, o outro do outro. Enfim. E aí o que a gente pode fazer agora? Dentro do L também eu vou adicionar aqui um flex, talvez, né? Flexzinho. E dentro do LI, de cada LI, né, nesse caso aqui, eu tenho que adicionar aqui um padding, né, uma margem interna, de horizontal também, né, de 4. Eu acho que tem como ver aqui, porque ele não está fazendo a leitura. Olha lá como que fica. Ele dá o espaçamento entre cada um. Se eu quiser colocar como link, não é o caso aqui ainda, tá, gente? Mas se eu quiser colocar como link, eu posso vir aqui e colocar um link dentro, enfim. Ele vai dar no mesmo, aí vai ser clicável, enfim. Dá no mesmo, tá, gente? Mas eu vou deixar aqui o link só para vocês verem, enfim. E a gente coloca a cor também, né? Deixa eu pegar aqui a cor. A cor eu vou colocar eu vou colocar até aqui no flex a cor, tá? Text white. Tá, para ficar como legal. Deixa eu ver, tá tudo como sendo branco. Deixa eu colocar aqui. Então, fonte style, né? Fonte style aqui eu vou colocar um bold, né? Fonte italic, eu acho que é isso.
Decoration Italic, não lembro agora. Text Italic, não lembro como que é o itálico. Só vem aqui, tem o Ind Italic. Font Style, né? Aí eu acho que é Style alguma coisa, é só Italic. Ah, perfeito. A gente vem, né? Porque você pode ir lá consultar a qualquer momento a documentação, tá? Eu botei só o Italic, ele já ficou lá do jeitinho legal, enfim. Aqui eu vou adicionar, ao invés de PX, né? Eu vou dar um Ctrl D, né? Para selecionar os outros. Ou também eu posso dar um Ctrl Shift D para Ctrl Shift D, é isso? Eu posso procurar todos eles e dar um Alt Enter, né, para ir em todos. E aí ele ficou com a margem muito grande. Vou colocar um 3 aqui, só para ver. Olha lá, perfeito. Só que eu acho que pode ser um 2, até porque a gente ainda vai mudar o tamanho da letra, né? Vou colocar um texto LG, enfim. Perfeito, pode ser também. Ou se eu quiser aqui, deixa eu dar um PY, né, que é vertical, uma margem interna, só que vertical, né? E aí o PX eu coloco 4, né? Porque aí fica melhor. Perfeito. Agora o font size, né, que é o text, sei lá, LG, eu tenho os tamanhos da fonte, né? Eu posso aumentar aqui, então XL, né? Aí, pronto, ó, melhorou. E um uppercase para o texto ficar grande, né? Então olha como é que ficou. Aqui, se eu quiser incluir a fonte, eu não vou incluir agora, tá, gente? Para o vídeo já tá ficando longo. Mas aqui, olha, se eu quiser incluir, fazer algumas coisinhas aqui, por exemplo, hover, eu já consigo fazer, né? Enfim, hover, black, né? Text black. E aí, quando eu passar o mouse, ele vai... O que eu fiz aqui? Eu tenho que adicionar dentro de cada um, tá? Aqui, eu posso dar o hover só dentro de cada um, enfim. Aqui só de exemplo. E aí ele vai adicionar, tá? Ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um banner embaixo, tá, gente? Banner. Deixa eu criar aqui banner, ponto banner, né? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma altura, né? H96. E deixa eu dar um gray aqui 100. BG Gray 100. Eu só vou dizendo para ele o que ele tem que fazer. Olha que legal. 96 de altura, tá? Pode ser. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou adicionar aquela imagem aqui, né? Eu posso adicionar assim ou com o próprio Tailwind também, né? Tem a opção aqui de BG, URL, acho que é isso, imagem BG, remove BG, imagem Tailwind, background. Só assim, ó, só para vocês verem mais ou menos o funcionamento, tá? Eu não costumo adicionar dessa forma, tá? Mas é só para vocês verem que tem a opção aqui de URL. Deixa eu ver aqui, URL. Tem essa opção aqui, ó, o BG com coisinha, tá? Aí eu venho aqui, URL, e adiciono a URL que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou ter que dizer para ele que a imagem está do lado de fora, né? Com 2 pontos, barra, e aí eu falo que está dentro da pasta imagem, né? Aqui está fora do caso os 2 pontos para sair da pasta SRC, né? SRC. E aí o que eu faço agora? Eu pego essa imagem aqui, né? E copio o endereço dela e coloco aqui o título dela, né? E aí ele já aparece aqui. Eu posso dar um BG cover, né? Para ele ficar lá com a imagem toda dentro do elemento, e um BG center para centralizar o elemento. Já melhorou bastante, né? Depois a gente faz aquele processozinho de trocar as cores, tá, do fundo. Só que a gente já tem um exemplo. Se eu quiser colocar aqui um título, tá, gente? Eu venho aqui, curso de programação, e coloco o título aqui dentro, com H1, né? É uma coisa bem simples de fazer até. E o título ficou lá no canto. O que eu vou fazer? Né? Um flex aqui.
e vou dar justify center e items center, né? Porque ele dá aquele align items, né? Center, para centralizar o texto tanto horizontalmente como verticalmente, tá? Se você não entende desses conceitos que estão sendo aplicados do CSS, a gente tem as classes aqui, né, que a gente está usando, que são do Tailwind, tá? Esse entendimento precisa vir de alguém que já tem um conhecimentozinho em HTML e CSS, tá, gente? Vamos lá, continuando. Depois a gente pode até pegar as cores exatas aqui do projeto, tá? Eu estou fazendo só de exemplo. E aqui, gente, o texto vai ser text white, né? Vai ser white. E o tamanho também text 2XL, que é o tamanho que tem lá por padrão. A gente tem tudo aqui pronto, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Colors, ó, por exemplo, as cores. Olha que maneiro. Tem muita coisa aqui legal, né? E o que a gente tem também? Por exemplo, se a gente quiser ver os tamanhos do texto, a gente vem aqui e pesquisa. Text e o tamanho dele. Eu estou fazendo aqui só de exemplo. Você não precisa entender tudo de uma vez, tá? Eu estou fazendo aqui para vocês verem que tem a classe de texto, de imagem, de borda. Você vem aqui e pesquisa, tá? Tudo que tem sobre texto. No caso, eu estou usando tipografia. Deixa eu ver isso aqui. Estou usando text, tamanho, font size aqui. Entendeu? Font sizezinho, e aí ele tem os tamanhos, ó, text XS, SM, base, que é o normal, o LG, o XL, enfim, e os tamanhos vão ficando maiores, entendeu? Então eu vou usar aqui sei lá, 4XL, só de exemplo, né? E aí a gente pode colocar um font bold, né? Show, perfeito, só de exemplo. E agora abaixo a gente vai criar uma seção, né, uma área que vai ter o container, né? Vai ter um containerzinho, posso até criar separado, tá? Ponto P4, tá? P4, assim, show. Aí já tem aqui um texto, né? E agora a gente vai colocar os elementos lá que a gente criou. Primeiro eu vou criar aqui um título, né? O título 2, pode ser. E aí eu vou colocar aqui a mesma coisa que está aqui dentro, né? Eu posso vir copiando, né? Show. Aqui e show, tá? E centralizar ele com text center. Chega a ser tão simples, gente, que é só vir aqui classe text center, né? E pronto, tá no meio. Eu vou dar um text LG e um MY, que é uma margem vertical, né? MY2 e dar um font bold, só para a gente ter aqui ficou muito pequeno o texto, né? 2XL. Ele tem esse conceito de tudo eu vou usar dentro das classes, né? Isso tem algumas pessoas que às vezes vão se incomodar com esse ponto, mas aqui dentro, né, só de exemplo, vocês estão vendo que a gente consegue ter conceitos, enfim. Se eu quiser responsival, também tenho classes para responsivar. Só que aqui agora, gente, se você quiser, eu quero, por exemplo, dizer que, não sei, eu quero que essa imagem não fique mais no coisinho. Eu quero, sei lá, um exemplo. Eu quero aplicar isso aqui só que no CSS, porque eu não acho legal o código ficar assim poluído. Você também tem essa opção. Você pode vir aqui, sei lá, título, módulos, e ir lá no CSS, né, e adicionar um título, módulos, né, no CSS normal e dar um apply, né? E aí vir aqui e colocar tudo que você colocou lá. Basicamente isso, ele continua com a mesma cara. Então, se você quiser desenvolver no CSS, também tem essa opção. Por que eu não desenvolvo com o CSS? Por que eu não faço isso tudo com o CSS? Porque o que acontece como ele não está usando o SES aqui, eu prefiro não implementar com o CSS, porque o código vai ficar uma linha retona. Então, como eu gosto muito de SES, né,
eu prefiro utilizar então ou na classe ou o SES, né? Porque aqui não faria sentido você criar uma lista enorme com vários CSS lá e ficar gigante, né? Então aqui nesse caso é muito mais produtivo talvez até desenvolver lá com aqui as classes, tá? Então se você quiser tem essas opções. Deixa eu salvar, pronto. Então vamos lá, terminando o projeto, eu vou só criar isso aqui agora, né? E depois a gente finaliza, tá? Depois eu mostro para vocês o projeto final, porque o vídeo já está muito grande, tá? Então vamos lá, desenvolvendo agora a parte de interna, eu vou criar aqui, sei lá, só vou dar um nome aqui, depois a gente altera, tá? Eu vou criar aqui um grid, pode ser grid com 3 colunas, né? Vai ter 3 colunas. Então, esse gridzinho aqui vai ter 3 colunas e cada blocozinho dele eu vou criar com um BG, sei lá, Gray, né? 700, não é isso? 800, deixa eu ver. E vou colocar lá apenas um título, né? Um exemplo aqui do layout, né? Vou colocar aqui o título, que vai ser um H3 agora, né? Questão de semântica. E o título aqui, né? Só vou copiar esse títulozinho. E aí vocês vão ver que já vai começar a tomar uma forma, né? Ele já tem um grid de 3 aqui. E eu vou agora fazer o seguinte, dar um padding nele, né? Em padding interno, uma margem interna, P4, né? Ou talvez um pouco mais, P6, né? Ele tá lá. E um text white, é isso, né? Eu não gostei muito dessa cor, eu acho que, se eu não me engano, tem uma cor mais legal de cinza aqui no menu. Ele tem um cinza que é esse zinc aqui, que é muito bonitinho, e tem esse cinza mais puxado para o azul, né? Eu vou ver aqui qual que eu estou usando. Estou usando esse zinc aqui, né? Com a cara de zinc mesmo. Então 800, zinc 800, eu vou pegar e vou substituir aqui gray e vou usar o zinc, né? Tá com K ou tá com C? Tá com C. Show. Já deu uma mudada aqui e eu vou dar um rounded, né? Rounded, né? LG, que ele vai arredondar. Deixa eu dar um XL, né? Para arredondar um pouco mais, né? E aí, gente, na prática vocês já estão vendo que é possível replicar isso aqui, 2XL, né? E aí é bem tranquilo mesmo. E aí eu só vou centralizar o texto, né? Text Center, o título na realidade. Dar um font bold, um uppercase para deixar tudo maiúsculo. O bold é para deixar negrito, né? Font bold, e vou dar um espaçamento, né? Margem vertical de 4, aqui no caso é em RAIN, né? Ele não está trabalhando em pixel aqui, tá? Então, deixa eu dar só o bottom. Aí, pronto, ficou legal. Posso diminuir só um pouco. Perfeito. Show de bola. E eu acho que o texto eu coloquei um cinza aqui diferente, né? Eu tinha que pegar esse tom de cinza aqui. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a classe, né? Dizendo para ele que o texto, né, vai ser gray 100. Vamos ver se vai ficar legal. Nem mudou muita coisa, né? Porque eu estou usando o Open Sans, né? Deixa eu ver se eu consigo incluir aqui a fonte. Mas enfim, o vídeo está ficando longo. Deixa eu só finalizar aqui. Vou deixar com essa fonte mesmo. E a altura está um pouquinho maior por causa do gap, né? Eu vou dar um gapzinho aqui no grid, né? Gap de 6, só para ver quanto que vai dar. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou aqui, né, pegar esse bloco, né, que é o bloco desse cinza, né, e vou só copiar e colar vários, né, só de exemplo, tá? Só para vocês verem. Colei 6 aqui, né? Deixa eu dar um merging aqui, horizontal, show, né? E
aqui tem 3 videozinhos, né? Aqui tem 3 blocozinhos, 3 colunas, melhor dizendo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um gapzinho de gap X. Deixa eu ver. X 16. Gap. Tem que ser igual para os dois. Senão não vai ficar legal. Então. 32 para ficar bem pequenininho mesmo. Aí. Perfeito. O X pode ser diferente também aqui, se você quiser, ó. Vertical 32 e gap de Y, sei lá, 12, sei, entendeu? Só para vocês entenderem que dá para mexer. E a margem, né? Não sei porque não aplicou a margem aqui, descer um pouquinho, 8. Deixa eu ver. Aí, perfeito. Né? Então a gente já tem uma forma mais ou menos de como ficaria os elementos, tá? É óbvio que ainda tem algumas coisinhas para desenvolver aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu podia aumentar o tamanho dos textos, né? E selecionar todos, né? Eu dei um Ctrl F no texto que eu queria procurar e dei um Alt Enter para procurar todos. E aí eu posso digitar em todos ao mesmo tempo, né? Isso é muito legal. Então, se eu quiser aqui um text LG, né? Lá no coisinho, ó, como que ficou. Então é isso, gente. Eu acho que já deu para entender mais ou menos um pouquinho do conceito por trás do Tailwind, tá? A gente já tem aqui até com hover, eu achei isso legal, né? Então a gente já tem aqui. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo agora explicando como a gente faria para, por exemplo, aqui deixar extremamente idêntico, né? Porque demoraria mais um tempinho, por exemplo. O título aqui, um italic, né? Eu vi aqui que o título é italic, enfim. Fiz correndo só para vocês verem. Italic. Olha lá, já está com italic. A cor, esse tom de azul, quer ver? Eu pegaria o tom de azul exato dele, 900, um blue, sky, não sei. Deixa eu ver aqui no header, um 800, só para ver se vai ficar muito escuro. Ó, já chegou mais próximo da cor, enfim. A gente pode talvez clarear um pouquinho esses elementos do zinc, né? Ó, 700, enfim, a gente pode ir brincando, né? Ó, já ficou um pouquinho mais claro. Enfim, deixa eu ver se faltou. O módulo também, a mesma coisa, ele está com a mesma cor desse elemento, então eu posso simplesmente colocar aqui, né, text ao invés de BG, porque não é fundo, né? E aí dá um italic também, enfim. É isso, gente, é só ir estilizando, ó. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O tamanho da fonte está diferente, 3. Aí aumentei um pouquinho, MY3, só para distanciar, 4. Aí, show. E aí, gente, você vai brincando, né? Não preciso nem fazer o rodapé aqui, né? Bobeira. Eu posso só fazer um button, né? Um botãozinho lá embaixo, né? Aqui só para vocês verem que dá para fazer, ó. Class. E aí, vamos lá. BG com a mesma cor do azul que eu usei aqui, né? Lá em cima. Cadê o header? BG Blue. E aí, aqui, BG Blue. O background, né? O fundo blue no tom de 800. É só vocês marcarem. É tudo com número, gente. É tudo bem tranquilo. E aí, o que eu vou fazer? Colocar um títulozinho, comprar o curso. Sei lá. Só de exemplo, tá, gente? E ele já tem lá embaixo um botãozinho, tá vendo? Ó, comprar curso aqui embaixo. E o que eu vou fazer, né? Eu vou primeiro centralizar ele. Text Center, talvez não, um block. E aí MX alto, só de exemplo mesmo, tá? Para centralizar. Mas eu também posso fazer aqui, ó, inline block. Tem várias formas de se fazer isso, tá? E aqui colocar text center. Como ele está alinhado ao texto, ele vai ficar ao centro, enfim. E aí eu vou dar um paddingzinho interno, né? De 4. Aí, ficou legal. Posso dar o Y como 4 e o X, PX como 8. Né?
ele vai ganhar um espaçamento horizontal. Vamos lá. Aí, ó, ele tá ganhando espaçamento horizontal, né? E aí eu só vou colocar o texto com uma cor branca, text white, né? Fonte bold, para ficar negrito, né? E o rounded, né? Que é o XL. XL não, é rounded full, né? Para ficar tudo. Então, e aí se eu quiser agora, gente, que esse botão tem uma reação, né? Eu posso vir aqui e colocar hover e botar hover BG blue e colocar, sei lá, talvez mais claro, né? Aqui ele já está dizendo todos os tons que tem, né? 500, vamos ver como fica, ó. Deixa eu ver os 700. Ó, só de exemplo, tá? Normalmente deveria ser um pouco mais escuro, né? Pra gente ver que está sendo pressionado, vamos dizer assim. Enfim, é isso, gente. Deixa eu ver se dá só para aumentar e fechou o vídeo. Olha lá, dá para deixar XL aqui, né? Perfeito. Perfeito, deixa eu ver. Y3 e XL, perfeito. Aí, mais ou menos parecido com esse, né? Tem um italic só. Italic. Bem parecido, o mais próximo possível, tá? Se você quiser, você pode vir aqui e ver qual o tamanho dele, enfim, pixels, enfim, e ir fazendo, porque eu fiz aqui correndo, tá? Mas normalmente o mais próximo que você chegar da estética é o correto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou enorme, tá? Mas essa tecnologia eu mostrei aqui dentro do desenvolvimento, do como funciona, como é cada coisinha, cada elemento. E, gente, esse vídeo tá incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais conteúdos como esse, talvez com implementações de projetos reais mesmo, replicando projetos reais. E eu espero que vocês continuem gostando e deixando o like, se inscrevendo, galera. É isso, até o próximo vídeo.